som. E aí, para vocês justamente acompanharem os textos, tá bom? E a nossa programação de março, nosso propósito é entregar todo mês umas divisões do mês, né, os dias e os textos, tá bom? Então nós iremos orar, queria orar para você para a gente iniciar. E lembrando que no fone aí também, na parte de dentro, tem um esboço daquilo que eu vou ministrar hoje, que é justamente a introdução. E o panorama do livro, se você quiser acompanhar, são os mesmos pontos que eu tenho aqui, para que a gente possa estar acompanhando aí juntos, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te glorificar e te bendizer nesta noite, ó Pai, te render louvor e honra por intermédio do teu Filho amado Jesus Cristo. Te agradecemos, Deus, por mais esta oportunidade de podermos estar juntos e reunidos a fim de te adorar e a fim de aprender mais da tua palavra. Nos conduza nesta noite, Pai, te pedimos. Dá-nos sabedoria, foco, atenção, entendimento, para que possamos compreender, Senhor, e absorver o conteúdo que será ministrado nesta noite. Que venhamos conhecer mais a Ti, que venhamos ser impactados, Deus, por este livro que o Senhor inspirou o Teu Filho para que escrevesse, para que possamos ser edificados, consolados, corrigidos e confrontados. Portanto, fala conosco, usa a minha vida, Deus, através do poder do Teu Espírito, é que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Então, pessoal, nós iremos começar então com uma introdução ao livro de Atos, trazendo algumas informações importantes para que a gente possa compreender. Para que a gente entre na questão do panorama e na estrutura do livro, a gente precisa trazer essas informações introdutórias. E a gente primeiro precisa trazer algumas informações gerais, para que a gente possa compreender melhor o livro de Atos. Então, originalmente o livro de Atos ele corresponde ao segundo volume de uma única obra, certo? Então, juntamente com o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, ele, na sua forma original, como foi produzida, era apenas uma obra em 2 volumes. E o livro de Atos, ele dá sequência ao Evangelho de Lucas. Se você, em casa, quiser abrir sua Bíblia e perceber, se você ler o Evangelho, o final do Evangelho de Lucas, e ler o início de Atos, você vai ver que há uma continuidade. Inclusive, Lucas, que é o autor, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, Lucas ele faz questão de, no início de Atos, fazer uma recapitulação do final de Lucas, do Evangelho de Lucas, justamente porque há essa ligação, né? É uma única obra com 2 volumes, o que a gente chama de Lucas Atos, certo? Uma única obra. O autor, como a gente tem falado e muito se fala, é um homem chamado Lucas, que era um médico convertido ao cristianismo e era um companheiro de Paulo. E conforme a tradição da igreja, desde o século II, já se confirmava e já se dizia que Lucas, esse médico, esse companheiro de Paulo, que era o autor de Lucas Atos. Por que é importante dizer que é a tradição que afirma isso? Porque em momento algum Lucas se identifica nem no Evangelho e nem em Atos. Em momento algum, como em algumas cartas que Paulo se identifica, né? Eu, Paulo, a vocês, Colossenses, Romanos, tal. Em momento algum Lucas se identifica, né? Então, ele é anônimo, é um autor anônimo. Só que a tradição da igreja, desde o século II, já afirma que este Lucas, companheiro de Paulo, foi o autor tanto da obra do Evangelho como do livro de Atos, tá bom? Lucas, ele também, além de médico, ele era um historiador, como fica bem claro no livro de Atos, que é uma história do cristianismo. É o primeiro livro de história da igreja, é o livro de Atos, e ele conta justamente como a igreja nasce
nasce e se expande em todo o Império Romano, como a gente vai tratar um pouquinho melhor mais à frente, certo? Só que, irmãos, a gente precisa deixar um pouco claro aqui, que apesar do livro de Atos ser um relato da história da igreja, o objetivo de Lucas não é apenas histórico. O livro de Atos não é apenas, é também, mas não é apenas um livro histórico. E um historiador quer apenas escrever, narrar uma história que aconteceu em determinada época. Não é apenas um relato histórico. O objetivo de Lucas com Atos também é teológico. Ele não quer apenas narrar o que aconteceu, ele quer mostrar o que Deus fez, o que Deus tem poder para fazer, né? Os feitos do Senhor, os atos do Senhor, para que as pessoas respondam a isto. Então, o objetivo de Lucas não é apenas histórico, mas ele, com a história, ele quer pregar teologia, ele quer mostrar teologia, o que Deus faz, o que é a igreja, enfim, os cumprimentos das promessas do Senhor. Então, por causa disso, muitos autores e intérpretes entendem que o livro de Atos é uma história teológica, porque é sim um relato histórico, mas não apenas isso. Lucas tem um objetivo teológico. Você vai perceber isso quando, por exemplo, ele vai pegar, quando Paulo fica 2 anos em Éfeso, ele não conta nenhum detalhe, ele apenas fala que Paulo ficou 2 anos em Éfeso. Aí ele vai pegar histórias de coisas de poucos dias e poucos momentos e ele vai dar detalhes. Quem faz isso não é apenas um historiador. Lucas tinha um propósito, tinha um objetivo. Então, para que se cumprisse esse objetivo, Lucas ele dá ênfase a certas coisas, a certos episódios, e resume outros, e outros ele nem narra, porque não serviria para o propósito que ele estava escrevendo no livro de Atos. Portanto, é uma história teológica no livro de Atos, tá? Sobre a data, os estudiosos variam bastante sobre a data que o livro de Atos foi escrito, mas os estudiosos vão ficar debatendo aí entre o ano 63 ao ano 70 depois de Cristo. Alguns poucos estudiosos vão botar um pouco na data mais para frente, certo? Porém, irmãos, é algo extremamente incerto, tá? São suposições sobre a datação de Atos, não há nada de concreto, palpável, certo? Sobre a data que foi redigido, tanto Lucas como Atos, porque a gente acredita que foi redigido juntos, na mesma época, certo? Agora, sobre o destinatário do livro, ou destinatários, né? A obra Lucas Atos, ela é dedicada a um homem chamado Teófilo, para que este homem tivesse confirmação daquilo que ele já tinha sido instruído. Eu queria que você abrisse comigo, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Capítulo 1 de Lucas. Queria ler com os irmãos do verso 1 ao verso 4, certo? Intercalando, vou ler o verso primeiro, os irmãos dão continuidade. Capítulo 1, do verso 1 ao verso 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles. Eu estou lindo por 2, né? Mas deixa eu então ler logo 2. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. 3. Pareceu-me também a mim conveniente escrever-vos a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio. Então, o que Lucas está dizendo aqui? Que ele sabia que outros já tinham se dedicado a escrever, ele está se referindo aos outros evangelhos, mas ele resolveu por bem, através de investigação, apurado estudo,
pesquisa. Você vê que então o livro de Lucas Atos não foi uma revelação de um anjo, né? Foi fruto de pesquisa. Isso não quer dizer que não seja inspirado. Deus inspirou Lucas na sua pesquisa. E ele escreve, e ele fala para este Teófilo, que ele chama de excelentíssimo, né, o tratamento que ele fala Teófilo, para que Teófilo tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Ou seja, Teófilo, e aqui os estudiosos vão divergir, se Teófilo era um oficial romano, por causa do tratamento aqui excelentíssimo, né, um oficial romano cristão, ou se este Teófilo foi um cristão que proveu os recursos para que Lucas escrevesse Lucas Atos, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Por quê? Porque naquela época era muito caro. Se hoje já é caro escrever um livro, imagina aquela época, que era tudo na mão grande, o material era caro, não existia imprensa para fazer cópia, era tudo na mão, né? Então era extremamente caro para você escrever um livro. Então, alguns acreditam que este Teófilo proveu os recursos para poder Lucas escrever. Mas, independente disto, Lucas dedica a este Teófilo para que ele fosse confirmado, para que ele fosse enfatizado aquilo que ele já tinha sido instruído, já tinha sido ensinado no caminho do Senhor, certo? Só que, além de Lucas dedicar esta obra a Teófilo, esta obra também, me referindo a Atos, também foi destinada a todos os cristãos, os judeus e gentios. Claro que Lucas não escreveu isso aqui exclusivamente apenas a Teófilo, dedicou a ele, só que a intenção de Lucas era que isso aqui servisse para toda a comunidade cristã, todos os cristãos, tanto judeus como gentios. Amém? Vamos aos propósitos e temas de Atos. Primeiro, irmãos, no livro de Atos, Lucas ele nos mostra como a igreja nasceu, certo? Se organizou e se expandiu em todo o Império Romano. E com isso, Lucas ele traz justamente o relato que se cumpriu as promessas do Antigo Testamento. E isso é interessante, porque através dessa expansão da igreja que Lucas narra, nascimento, expansão, crescimento, Lucas ele relata e faz a ligação, e você vai ver que constantemente os apóstolos estão fazendo essa ligação, com promessas do Antigo Testamento, como quem diz, este é a era do Espírito, este é o cumprimento da promessa. Se cumpriram as promessas do Senhor por intermédio dos seus profetas, se cumpriram na igreja de Cristo Jesus. Os primeiros capítulos de Atos relatam justamente o nascimento, o crescimento e a consolidação da igreja em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. E ao longo do livro de Atos, irmãos, Lucas ele vai intercalar sua narrativa com relatórios resumidos do estado da igreja. Isso é interessante. Lucas está escrevendo uma narrativa, contando os passos da igreja. E volta e meia, Lucas ele para a sua narrativa, interrompe e dá um relatório resumido do estado da igreja, mostrando o crescimento espiritual e numérico da igreja. Eu queria ver pelo menos 2 ou 3 exemplos com vocês aqui que Lucas faz isso. Capítulo 2 de Atos. Capítulo 2 de Atos, texto muito conhecido, versos 42 e 47, depois que a igreja, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja nasce em Jerusalém, Lucas interrompe a narrativa e escreve, verso 42 do capítulo 2, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e a comunhão, e o partir do pão, e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Verso 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. É o primeiro relatório de Lucas da igreja aqui, um relatório resumido. Outro relatório que ele dá, capítulo 4, verso 32. Capítulo 4, verso 32, diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse,
mas compartilhavam tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. E aí vai falar agora sobre que não havia pessoas necessitadas, que as pessoas vendiam as propriedades e traziam dinheiro aos apóstolos para que fosse distribuído aos necessitados, certo? Então, ao longo do livro você vai ver outros textos, Lucas fazendo isso. Ele para a narrativa e traz um resumo da igreja, o crescimento espiritual e numérico dela, certo? E Lucas aqui ele parece seguir justamente o padrão do Antigo Testamento. Eu queria ser muito interessante que o que Lucas fez aqui não é original. E Lucas, e alguns vão dizer que Lucas era grego, outros vão dizer que Lucas era judeu, mas enfim, independente, Lucas era muito versado nas escrituras hebraicas do Antigo Testamento, conhecia muito, e ele parece que ele sai do padrão de autores do Antigo Testamento. Quer ver um exemplo? Abra aí em Josué. Josué capítulo 21. Verso 43 ao 45. Aqui no livro de Josué, os irmãos bem sabem que o povo entra na terra prometida, em Jericó, Deus dá a terra ao povo que prometeu, o povo de Israel, né? Então, fala sobre a conquista do povo da terra de Canaã. E aí no verso 43, o autor do livro de Josué diz o seguinte: assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Então você percebe um padrão, né? A mesma coisa no livro de Josué, ele está narrando, o povo entra em Jericó, derruba muralha, conquista a cidade, conquista território, tal. Ele para a narrativa e agora ele fala sobre o cumprimento da promessa do Senhor, que o Senhor cumpriu as promessas, que o Senhor deu descanso ao povo, que tudo que ele prometeu ele cumpriu. Então você vê que é o mesmo padrão que Lucas faz, né? Porque justamente você vê essa ligação do povo de Israel no Antigo Testamento com a igreja do Novo Testamento. Há essa relação, né, da igreja, do povo de Israel com a igreja. E Lucas ele parece seguir este padrão, trazendo esses relatórios resumidos do estado da igreja. Outra coisa importante que no Evangelho, Lucas ele relatou tudo que Jesus fez e ensinou quando estava neste mundo. Já em Atos, Lucas ele vai relatar o que Jesus continuou a fazer através da igreja, a partir da sua ascensão. Então, o ponto de partida de Atos, o ponto final de Lucas, do Evangelho, é a ascensão de Jesus. Jesus voltando ao céu, a destra do Pai, sua posição original. O ponto de partida de Atos é a ascensão de Jesus. E a igreja dando continuidade à sua obra. E Jesus operando agora por meio da sua igreja. Então, Jesus, ele é o protagonista, tanto em Lucas como em Atos. Outras informações importantes sobre o livro de Atos. Alguns autores pontuam que o livro de Atos dos Apóstolos, como a gente conhece e denomina, poderia muito bem se chamar Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque se a gente lê o livro de Atos, irmãos, a gente vai ver que constantemente o Espírito está em ação. Em todo o livro o Espírito está em ação, né? Ele sempre está agindo de alguma forma. Por isso que o tema geral desta série é Igreja movida pelo Espírito, que resume o livro de Atos. O Espírito sempre está movendo a igreja, sempre está agindo, sempre está em ação, e sempre está agindo na igreja e por meio da igreja. E o Espírito, você vai ver que em Atos o Espírito traz poder para os cristãos testemunharem, para operarem milagres, separa indivíduos para missões, guia a igreja, traz livramento aos cristãos. Por isso que muitos autores dizem, Atos dos Apóstolos, na verdade, são atos do Espírito Santo. Quem está agindo, quem é o protagonista é Deus, é o Espírito Santo de Deus que age na igreja e por meio da igreja. Outra informação importante, abra em Atos capítulo 16, verso 10. Atos capítulo
16, verso 10. A partir deste versículo, irmãos, 16, 10, Lucas, ele começa a acompanhar Paulo em suas viagens, certo? E Lucas, a partir daqui, ele começa a escrever várias versões na primeira pessoa do plural. Olha, ele fala no verso 10, capítulo 16. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos, ou seja, Lucas está se incluindo, eu estava junto, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então, a partir daqui, até então, Lucas não tinha usado pronomes e verbos na primeira pessoa do plural. A partir daqui, ele começa a usar nós fomos, nós fazemos, viajamos. Porque Lucas, ele, a partir daqui, ele acompanha Paulo em suas viagens. Ou seja, parte do livro de Atos, boa parte do livro de Atos, Lucas foi testemunha ocular. Ele escreveu o que viu. Outras partes, ele escreveu do que ouviu, do que pesquisou, do que investigou. Isso não quer dizer que tenha menos peso, a verdade seja menor. Claro que não. Mas é importante a gente dizer que Lucas, ele, em boa parte de Atos, ele foi testemunha ocular e acompanhou Paulo, que ele faz questão de se incluir usando esses textos, esses pronomes e verbos da primeira pessoa do plural. Certo? Eu já queria trazer algumas aplicações aqui para a gente. Eu já vou abrir algum espaço para os irmãos que quiserem comentar. É que, em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos entender que nós fazemos parte desta igreja que nasceu em Atos. Talvez você esteja aqui hoje e ouvindo tudo isso e perguntando, sim, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Qual é a relevância disso para mim? E a gente precisa entender que nós fazemos parte desta igreja aqui de Atos. Nós damos continuidade a esta história. Nós somos o Atos 29. Atos vai até capítulo 28. Nós somos o Atos 29. Nós e toda a igreja ao longo de 2000 anos, menos de 2000 anos de história. E nós aprendemos aqui, irmãos, no livro de Atos, que nós devemos estar sempre buscando o poder do Espírito, para que possa nos mover, nos guiar e nos usar na pregação do Evangelho e nos sinais e milagres. Nós dependemos do Espírito Santo para nos guiar, para mover a igreja, para nos usar em sinais, prodígios, milagres, porque Deus opera ainda hoje. Então, isso aqui não está restrito, como alguns teólogos dizem, que esses sinais e milagres são restritos à era apostólica. Hoje não tem mais dons. Não há fundamento bíblico para isso, irmãos. O Espírito Santo continua agindo e nós devemos buscar, nós devemos clamar para que o Espírito Santo haja na igreja e por meio da igreja. E o Espírito Santo, irmãos, quem nos dá poder, e nós vamos ver isso claramente em Atos, é o Espírito Santo que nos dá poder para pregarmos o Evangelho, com ousadia, com coragem, com autoridade. É o Espírito Santo que nos reveste de poder. Essa força não vem de nós mesmos. Não vem de nós mesmos. Você acha que cristãos em países que estão sendo perseguidos, mortos, eles continuam pregando por quê? Porque eles são fortes? Não. Porque eles estão sendo cheios e empoderados pelo Espírito Santo de Deus. Robert Menzies, um importante teólogo pentecostal, ele diz o seguinte: as histórias de Atos são as nossas histórias. Eu não quero que você saia daqui nesta noite lendo o livro de Atos como uma história antiga, que não tem relevância nenhuma. Eu quero que você veja a nossa história deste livro. É nossa, são as nossas histórias aqui. São as nossas, apesar de relatar a igreja do século I, são as nossas histórias também. Nós dependemos do Espírito assim como estes homens dependeram para pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo Jesus para todo o mundo. Amém? Alguém quer comentar algo? A gente vai passar o microfone justamente para os irmãos participarem, tá bom? Para ficar melhor para os irmãos ouvirem. Aí quem quiser falar, levanta a mão, por gentileza, para a gente entregar o microfone, tá bom? Então, teve a história
apesar de alguma dificuldade, mas ele teve grande interesse para fazer essa grande obra, né? Para fazer esse grande trabalho. E prova que o interesse que ele teve, ele fez muito perfeito esse trabalho, nesta obra. Agora, quando você falou aí, que na verdade nós fazemos parte da igreja primitiva, sim. Porque na verdade o Atos, ele narra como a igreja nasceu, a missão do Espírito Santo na vida da igreja, e a gente vê que o versículo 8, do capítulo 1, ele tem um resumo teológico e geográfico. E na verdade esse resumo teológico e geográfico, a gente percebe que foram 32 países, 54 cidades e 9 ilhas no Mediterrâneo. Agora, por que a gente faz parte dessa história? A igreja foi colocada aqui para dar continuidade à obra de Jesus. Porque quando a gente olha em Mateus até o capítulo 9, não tinha a expansão da obra. Por isso que Jesus diz: rogai o Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Aí o ministério privado, ele cria o ministério público. Aí ele convoca, chama 12, para fazer essa expansão, dar essa continuidade desta obra. Eu tive com o Sérgio Emílio domingo, e ele pregando, ele contando uma experiência muito maravilhosa. Ele disse que pregou numa igreja aqui em Divinópolis, estado de Minas, lá na divisa de Minas, e ele disse que acharam no escritório da igreja uma Bíblia autografada desde a data que aquela igreja foi fundada. O missionário saiu aqui de Bicuí, montado num cavalo, gastou 6 dias para chegar em Divinópolis, estado de Minas, uma cidade do estado de Minas. 68 anos. O tio presbitival, ele saía longo de burro, evangelizando nas roças, nas matas, abrindo trabalho. Então nós somos a igreja de Atos. Nós somos. Amém? Pode prosseguir. Obrigado. Mais alguém quer falar algo? Jorge. Precisa dos irmãos ouvir. Chama a atenção aqui, como o irmão leu, e a gente está vendo aqui no princípio da igreja, né? Aqui no verso 44, todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Então, assim, a gente vendo como você falou aí, quando falou, somos o capítulo 29 de Atos, deveríamos ser, porque assim, já pegando assim, só nessa parte que a gente já vê como foi se distanciando a igreja que temos hoje da igreja que, no princípio da igreja, né? Então a gente vê assim, hoje o que é que eu como cristão, eu entendo que eu levar meu dízimo, eu levar minha oferta é o suficiente e basta. E muitas das vezes até colega comentando comigo, ele falou que às vezes o cristão ele quer pagar ao pastor ser crente para ele.
Porque ele acha que ele dá o dízimo, o pastor tem que orar, tem que ir na casa dele, tem que fazer tudo. Se ele estiver doente, tem que visitar ele. E quando ele está são, ele não faz nada disso. Ele não ajuda no corpo. Mas aí a gente volta para essa questão social. Aí a igreja foi perdendo esse lado social de quem tem mais, ou às vezes não precisa nem ter mais. Às vezes eu dividi um pouco que eu tenho com o irmão que não tem. E ninguém passar necessidade. Esse é o princípio. Isso. Passar E necessidade. aí o que a gente vê hoje totalmente diferente. Hoje nossas igrejas pregam, você tem que pedir, Deus vai te dar, venda o que faça a prova de Deus, pegue seu carro, traga seu carro aqui e assine o documento do carro e semana que vem você vai tirar um carro zero. O que a gente está vendo aqui é totalmente diferente. A gente não está vendo ali, claro que Deus abençoe, a gente está vendo aqui eu dividindo com lá, eu dividindo com o pastor dividindo comigo. Então a gente já está vendo o distanciamento que a igreja tomou da igreja primitiva, né? Amém? Eu gostaria também de destacar algumas informações já foram dadas aqui. E a primeira dela é essa questão o tema da própria exposição do livro de Atos, né? Igreja movida pelo Espírito. É claro que a gente vai tratar bastante disso no decorrer dessas exposições, mas você percebe primeiramente o papel, a ação, o mover do Espírito Santo de Deus. A gente vê uma igreja que é dinâmica, mas porque ela foi dinamizada pelo Espírito. A igreja está parada, está estagnada. E aliás, essa foi a ordem de Jesus, né? Desde lá de Lucas, dos Evangelhos. E vocês não vão se ausentar de Jerusalém até que se cumpra, enfim. E somente a partir do mover do Espírito é que a igreja está em contínuo movimento. Quando o Espírito Santo move-se na igreja, manifesta-se, ele movimenta a igreja. A gente vê essa movimentação no livro de Atos, e por isso o Evangelho chegou até nós. Então, os irmãos, a gente vai estudar esse livro. Os irmãos já vão lendo e vão observar essa questão. E a outra é essa questão que você coloca aí, nesse panorama, e essa primeira aplicação aí, é que nós fazemos parte da história da igreja, mas também somos responsáveis pela continuidade dessa história. Na mesma disposição do Espírito Santo, o mesmo Espírito que capacitou e que moveu a igreja primitiva, colocou em constante movimento, é o mesmo Espírito que move a igreja hoje e que faz com que a gente faça parte dessa história. E para reforçar isso, as palavras do próprio Jesus, eu acho que só João registra isso, né? Jesus fala da sua ascensão e ele traz uma palavra de conforto aos discípulos: não se turbe o vosso coração, do João 14. E ele diz, lá pela altura do versículo 12, ele diz: olha, na verdade vos digo que vocês farão obras maiores que as minhas, porque eu vou para o Pai. Ou seja, vocês darão continuidade a essa obra. E Lucas, aí na introdução, vai falar somente isso. Olha, Teófilo, nós já escrevemos um livro falando do início das obras de Jesus até o momento em que ele foi assunto aos céus e capacitou a igreja para dar essa continuidade. É interessante a gente observar isso aí. Então nós fazemos parte dessa igreja. Nós fazemos parte dessa igreja. Exato. Amém. Se o mais irmão tiver alguma coisa a falar, peço só que segure um pouquinho. Deixa eu adiantar aqui, para a gente adiantar o conteúdo, e no final a gente deixa mais espaço para os irmãos comentarem, tá bom? Vamos lá para o ponto 2 aí. A gente já entrando na parte do panorama do livro. E vamos tratar sobre um pouquinho sobre a síntese do livro, o resumo, tá bom? Um resumo da estrutura de todo o livro de Atos. Primeiro, como o presbítero Lindolfo bem disse, nós precisamos ver a grande promessa de Jesus que está registrada em Atos. Queria que você abrisse capítulo 1. Isso aqui que vai dar o tema de todo o livro, tá bom? Isso aqui é a introdução de todo o livro. A partir disso aqui, o livro vai desenvolver em cima disso, certo? Todo o desenvolvimento do livro vai ser em cima disso aqui. Capítulo 1, verso 3 ao verso 8.
Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Interessante que Jesus comeu um corpo glorificado, né? Mas vamos lá. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Já tinha falado, está registrado nos Evangelhos. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Agora vai, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Samaria e Judéia eram províncias de todo o território de Israel, da Palestina. E Jesus está dizendo: esperem, não saiam de Jerusalém. E aqui é interessante que Jesus tinha dito, né, na profecia que a gente tem um estudo aqui sobre a destruição de Jerusalém, que eles deveriam fugir. E parece que para evitar que eles fujam antes da hora, com medo, né, de Jerusalém ser destruída, ele diz: ó, não saiam daí antes de receber o poder do Espírito. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Tá bom? Então, esse é o ponto, é a introdução do livro. É o ponto de partida. E a partir daqui, todo o livro se desenvolve em cima disso. O cumprimento disso aqui. Testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Primeiro, o testemunho em Jerusalém, que é o primeiro que Jesus diz, né? Serão para testemunhas em Jerusalém, que vai do capítulo 2 ao capítulo 7. No capítulo 2, no verso 1, nós iremos ver o cumprimento da promessa. E quando eu digo cumprimento da promessa, tanto promessa do Antigo Testamento, profetas já profetizavam sobre o derramamento do Espírito, como a promessa que Jesus enfatiza novamente, né? Verso 1. Chegando no capítulo 2, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui se cumpre a promessa: vocês receberão poder. O Espírito Santo será derramado sobre vós. E aqui a igreja é revestida de poder. E qual é a reação a este recebimento de poder? Foi o que Jesus disse: vocês serão as minhas testemunhas. E aí, nesse mesmo capítulo 2, Pedro vai pregar aos judeus em Jerusalém. Milhares de almas se convertem, cerca de 3 mil pessoas se convertem de um sermão só. E no capítulo 3, abra comigo. Capítulo 3, Lucas vai relatar sobre o progresso da igreja em Jerusalém. E aí ele de novo, Pedro prega outro sermão, depois que cura o paralítico que estava na porta do templo. Eles curam, chamam a atenção dos judeus, e eles dizem que curam por meio do nome de Jesus. E no verso 4 do capítulo 4, diz assim, Lucas: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram próximo, perto de 5.000. Então, os cristãos, os apóstolos, os cristãos estão dando testemunho de Cristo em Jerusalém, e a igreja está crescendo. Eles receberam o poder e estão dando testemunho em Jerusalém. Só que eles eram para ser testemunhas em Jerusalém e aonde mais? Conforme Jesus disse, Judéia e Samaria. É o que a gente vai ver basicamente no capítulo 8 ao capítulo 12. E como é que começa isso? O pastor falou bem que a igreja estava estagnada em Jerusalém, né? Só pregando em Jerusalém,
aí Deus permite algo para que a igreja se espalhasse. Abre comigo aí no capítulo 8. Capítulo 8, verso 1. Diz assim, eu estou lendo, adiantando por causa do nosso tempo, tá bom? E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. O contexto aqui anterior é Estevão sendo morto por apedrejamento pelos judeus. Aí continua, verso 1. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, detestava a igreja, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. E aí, a partir do versículo vai dizer que Filipe chega em Samaria, prega o evangelho, e as multidões creem, e todos se alegraram na terra de Samaria. Então, o que fez a igreja sair de Jerusalém? O próprio surgimento da igreja de Antioquia, né, por causa dessa perseguição. Exato. Então, o martírio de Estevão faz com que a igreja se dispersasse. Apenas os apóstolos permanecem por enquanto em Jerusalém, mas o resto dos cristãos e Filipe, que era o diácono, foge e vão para Samaria, vão para a Judéia pregar o evangelho. E aí, cumprindo novamente o que Jesus tinha dito. Certo? E além de Samaria e Judéia, eles vão para outras regiões, como fica em capítulo 11, fica claro no capítulo 11, versos 19 e 21. Capítulo 11, verso 19, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, que foi um grande centro missionário, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, ou seja, aos gentios, aos judeus, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Então o evangelho começa a se espalhar em Judéia, Samaria, em regiões próximas, né, Fenícia, Chipre, Antioquia, que eram regiões próximas ali do território de Israel. O evangelho começa a se espalhar. Uma curiosidade, uma informação importante aí no capítulo 11, no verso 26, é a primeira vez que os discípulos são chamados de cristãos, e Lucas relata, foi em Antioquia, verso 26 do capítulo 11. Verso 25, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos. Em Antioquia, que ficava na Síria, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Até então era chamado o pessoal da seita dos nazarenos, o pessoal do caminho, né? Mas aqui, a partir de Antioquia, os discípulos são chamados de cristãos. Serão seguidores de Cristo, né? Seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Então, pois bem, Jerusalém recebeu testemunho. Judéia, Samaria, bem como as regiões próximas, receberam testemunho. E o testemunho até os confins da terra. Nós iremos ver do capítulo 13 ao 28. O personagem que mais aparece, que seria destacado aí, é o apóstolo Paulo, né? Lucas relata a sua conversão, que de perseguidor basta ser perseguido por causa do evangelho, e planta igrejas e faz várias viagens missionárias para pregar o evangelho e plantar igrejas. E as viagens de Paulo são viagens missionárias, são divididas em 3 etapas, tá bom? Eu não vou ler os textos, pessoal, por causa do nosso tempo, mas está aí destacado, se você quiser meditar em casa. Eu queria falar só um pouquinho sobre essas 3 viagens. Eu trouxe algumas imagens para que fique melhor a nossa compreensão. Essas viagens missionárias são divididas em 3, tá bom? Geralmente, 3 viagens missionárias de Paulo.
A primeira vai no capítulo 13, verso 1 ao 3, onde a igreja está orando e o Espírito Santo manda separar Barnabé e Paulo para a missão. E eles saem de Antioquia e vão pregar o Evangelho. E a primeira viagem missionária de Paulo, eles viajam por várias cidades da Síria e vão até o sul da Ásia Menor. Está vendo a figura? Eles saem de Antioquia, certo? E eles atravessam o mar, vão ali em cima ali onde está outra Antioquia, Icônio, Listra, Perge, já é a região da Ásia Menor. Então a primeira viagem missionária de Paulo fica naquela região ali, certo? Essa linha vermelha está destacando. A segunda viagem missionária, Paulo agora vai passar pela Síria, Ásia Menor, que é a atual Turquia, vai até a Macedônia, lá em cima, está vendo? Tessalônica, Bereia, é tudo na região da Macedônia, e desce até a Grécia, Corinto, Atenas, é na região da Grécia. Então já se expande mais, né? A dimensão geográfica das viagens de Paulo, certo? E a terceira viagem, praticamente as mesmas regiões, né? Mais uma vez através da Ásia Menor e até a Grécia. O interessante de Paulo nessas viagens é, primeiro, quando ele chegava na cidade, ele ia diretamente, primeiramente, a uma sinagoga de judeus, pregava. Quando era rejeitado pelos judeus, ele ia para os gentios. Outra coisa, ele sempre ia pelas cidades pregando o Evangelho, plantando igrejas, e voltava por estas cidades para ver como é que estava o estado da igreja, e depois disso voltava a Jerusalém e Antioquia, que era o centro missionário. Certo? Então você vê a região que Paulo, e lembrando que nessa época não tinha avião, né, pessoal? Era tudo navio, barco, inclusive Paulo sofreu naufrágios, enfim. Então você vê a região que Paulo, através de companheiros, Barnabé, depois Silas, enfim, e eles pregaram o Evangelho. Há uma quarta viagem de Paulo, que é a viagem a Roma, que é o seguinte, e aí você vai ver a partir do capítulo 27. Paulo, ele, depois dessas 3 viagens missionárias, ele volta a Jerusalém. Em Jerusalém ele é preso, porque os judeus pedem, fazem um motim, fazem falsas acusações de Paulo. Paulo é preso. Ele é encaminhado a Cesareia, onde fica 2 anos preso lá. Depois ele apela a César, o imperador. Aí, porque ele apelou a César, ele era um cidadão romano. Ele é encaminhado a Roma. Queria ler com vocês, capítulo 28. Capítulo 28 de Atos. E ali é o percurso que Paulo tomou, né? Até a cidade de Roma, a capital do Império Romano, o coração do Império Romano. Sabe que Jerusalém ficou em Cesareia preso, atravessou todo o mar Mediterrâneo, tá vendo? Até a região da Itália, onde ele ficou preso em Roma. Capítulo 28. Verso 16 diz assim: lembrando que Lucas foi junto com Paulo também, viu? Quando Paulo foi preso e encaminhado a Roma, Lucas estava junto de Paulo, era um grande companheiro. Verso 16, capítulo 28. Quando chegamos a Roma, Lucas estava junto, né? Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Ou seja, Paulo ficou preso em uma prisão domiciliar. Ele pagava o aluguel, mas ele ficava ali sob as vistas de um guarda, esperando o julgamento, César, o imperador, julgá-lo, certo? No verso 30 e 31, que é o final já, Lucas diz o seguinte: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Então aqui começa a primeira etapa da pregação, do testemunho aos confins da terra. Só que é importante frisar, irmãos, que isso aqui não esgota os confins da terra, como alguns estudiosos dizem. Tá bom? Vai muito além de Roma o testemunho até os confins da terra. A igreja de todos os tempos, inclusive nós, devemos dar continuidade a este testemunho até os confins da terra. E Paulo chegou em Roma, preso, para ser julgado, e lá ele pregava o Evangelho.
dava testemunho de Jesus. Lembrando que Roma era um São Paulo atual, né? Era um São Paulo da antiguidade. Tinha gente de todo tipo, de todas as raças, de todas as nações em Roma. E lá ele conseguiu evangelizar muitas pessoas. O evangelho se espalhava para a glória do Senhor. Amém? Eu queria encerrar aqui falando um pouquinho sobre Atos, no grande enredo bíblico. A gente precisa encaixar Atos na grande narrativa bíblica. Onde é que Atos se encaixa? Tem muita gente que acha que os livros da Bíblia são soltos, né? Não tem nenhuma ligação uma com a outra, mas existe uma narrativa maior, um enredo maior, tá bom? E onde é que Atos se encaixa nisso? E Lucas vai deixar claro, irmãos, nesse relato, que a igreja, que é composta de judeus e gentios, e vale lembrar isso, que muitos judeus creram em Cristo. Tem muita gente que diz que parece que todos os judeus rejeitaram Jesus, só os gentios se converteram. Isso não corresponde. Se você ler Atos, muitos judeus se converteram, muitos mesmo se converteram, e também gentios, e formaram a comunidade cristã. E Lucas ele deixa claro que esta igreja, ela dá continuidade à missão que Deus tinha dado a Israel, mas que foi cumprida por Cristo. E que missão era esta? Ser luz para as nações. Era a missão de Israel. E qual foi o problema? Israel falhou na sua missão. Ao invés de ser luz para as nações, ao invés de levar o nome do Senhor, de Deus, de Yahvé, às nações, eles se tornaram iguais às nações. Idólatras, imorais, injustos, falharam. E quem é que cumpre esta missão? Jesus, que substitui Israel, que representa Israel como um rei esperado. E a igreja dá continuidade a esta missão que Jesus cumpriu. Que missão é esta? Ser luz para as nações. E a gente vai ver em Atos isso. Nações, povos de todas as línguas e raças sendo alcançadas através do testemunho da igreja, empoderada pelo Espírito. E aqui que a igreja se encaixa, irmãos, que nós nos encaixamos nessa narrativa. A igreja, ela está no período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Estamos dentro deste período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E a igreja foi dada a missão de dar testemunho desse Cristo e do seu reino, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas até a volta do Rei. Nós estamos entre este meio tempo, entre a primeira vinda de Cristo, que ele já inaugurou o seu reino, e a volta dele, que ele consumará e trará a plenitude deste reino. E qual é a nossa missão então, neste meio tempo, nesse ínterim? Dar testemunho de Jesus, sermos luz para as nações, para todos os povos, línguas e nações, sem distinção. E Lucas ele frisa muito, tanto no Evangelho como em Atos, que não há distinção para se pregar o Evangelho, nem pobre, nem questão de raça, nem questão de condição financeira, social. Você vai ver que Lucas dá muita ênfase a marginalizados, a pobres, a discriminados. E a gente não pode fazer acepção